Então vamos lá? Bom, o ouro aí batendo as máximas, né, nesse momento atual, com os bancos centrais do mundo inteiro fazendo reserva. O que isso significa? Não significa simplesmente uma valorização. O ouro é diferente de tudo aquilo que a gente tem como investimento no mundo, o ouro é diferente de todas as moedas que a gente tem. Eu sei que a maioria das pessoas enxerga o ouro simplesmente como um mineral precioso, né, alguma coisa do tipo, vou usar para fazer uma joia, mas hoje ele tem uma função gigantesca no mundo. Desde estar presente dentro da maioria dos equipamentos eletrônicos que a gente utiliza, dentro dos chips, até um lado muito profundo. Eu vou ter que voltar um pouquinho na história para a gente compreender o porquê que esse movimento é significativo e é um aviso para a humanidade inteira. Então a única coisa que você precisa entender é aqui, ó. Vamos voltar. Quando você pega civilizações antigas aí, o ouro era aceito como meio de troca e símbolo de riqueza desde praticamente sempre. Você pode voltar aí 50 mil anos, 30 mil anos na história da humanidade, que você já vai encontrar os primeiros sinais do ouro. E ali, 4.200 anos antes de Cristo, 4.800 anos antes de Cristo, você já tem o ouro sendo utilizado da forma que a gente conhece hoje, né, para demonstrar opulência. Ele teve um uso maior nas igrejas ali, depois de um tempo. Ele teve também uso no período dos faraós e aquela coisa toda aqui. E avançando no tempo, a gente pode ir lá para o padrão do ouro clássico, de 1870 a 1914. Todas as moedas, elas eram convertidas em ouro, porque a humanidade foi percebendo que o ouro era um material escasso na sociedade. Ele é um material divisível facilmente, né? Você pode cortar ali, ele é facinho de cortar. Quando você tem um material que tem um ouro 24 quilates ali, ele é muito dobrável, inclusive. Quando você faz um anel, qualquer coisa dele, se ele for fino, você quebra ele com determinada facilidade. Então as civilizações ali foram percebendo que ele era melhor para ser utilizado como moeda do que os outros minerais que não conseguiam carregar tanto valor consigo, né? Porque quando você vai utilizar a prata, você precisa de quantidades muito grandes de prata para cunhar as moedas, ou quando você vai utilizar o níquel, você precisa de quantidades enormes também. O ouro você já precisava de uma quantidade muito menor, porque ele era difícil de encontrar na natureza, de modo que, assim, a sociedade foi aderindo a ele. É claro que não é tão simples assim, né? A gente tem a história das moedas e tal, mas aqui eu tô tentando simplificar pra gente. Então, de 1870 a 1914, a gente fala padrão ouro clássico, porque a maior parte das moedas do mundo eram conversíveis em ouro e os governos tinham uma menor flexibilidade para criar moeda a partir do nada. Eles precisavam ter uma reserva de ouro mesmo para que valesse alguma coisa. Já na crise de 1929, né, ali na Grande Depressão, muitos países eles começaram a abandonar o padrão ouro. A maioria deles não avisou para a população que estava abandonando, né, que estava simplesmente imprimindo dinheiro novo, mas eles começaram a abandonar o padrão ouro e começaram a imprimir moeda deliberadamente para reavivar as economias ali, né? A economia está morrendo, você começa a imprimir dinheiro ali para tentar colocar dinheiro nessa economia para ver se ela funciona. E aqui você tem um gráfico do ouro que ele vai pegar desde antes de 1920 até 2020 ali, que é o tempo da pandemia, que você pode conseguir dar uma olhada aqui. Mas então já vai olhando esse gráfico aqui e a gente vai conversar sobre o acordo de Bretton Woods. Esse acordo é muito importante, ele é um dos momentos mais importantes da história recente da humanidade. Em 1944, depois do pós-guerra, teve uma reunião nesse lugar, né, em Bretton Woods ali, onde foi definido que o dólar seria a moeda mundial do negócio, do comércio internacional, e a partir disso, definiu também que o dólar era conversível em ouro, a 35 dólares por onça, né, por onça troia. Então, ficou essa definição, e as outras moedas iam se fixar no dólar. Então, ó, o dólar é a moeda que se fixa ao ouro, e você não fixa mais a sua moeda no ouro. Você agora fixa a sua moeda em dólar. Você monta suas reservas de dólar, não mais de ouro. E aí você percebe que na década de 40, nesse gráfico aqui então, o ouro tinha subido ali na década de 30, né, no período de crise, as compras por ouro, daí a crise veio. Ali depois você vê que em 1940 os países começam a não se preocupar mais com a compra do ouro, e como eles eram os maiores compradores de ouro do mundo, você percebe esse número caindo. Raul, mas os Estados Unidos não estavam nesse momento comprando ouro na mesma quantidade que antes para gerar esses dólares? Então, no começo do acordo de Bretton Woods, sim, mas lá no início dos anos 60, a gente começa a ter inflação, os déficits americanos, um monte de problema. E os países começam a perceber que, na verdade, os Estados Unidos muito provavelmente não estava lastreando mais esse dólar em ouro, né? Então o dólar aqui, que antigamente tinha até um certificado de ouro, pode ver ele aí na moeda, Gold Certified, né? Que valia aquele peso em ouro e era conversível em qualquer banco americano. Ele, na verdade, estava sendo utilizado como uma máscara. Os Estados Unidos não estavam mais com essa quantidade de ouro em caixa que deveria. E aqui a gente tem um grande problema, que em 1970, né? Lá o presidente Nixon, né? Lá no início da década de 70, ele encerra o padrão ouro lá dos Estados Unidos. Então ele define, olha, a gente de fato estava imprimindo muito mais dólar do que a gente tem de ouro, mas vocês não precisam se preocupar não. O dólar é lastreado na grande economia americana, que agora é o maior país do mundo, então você não precisa se preocupar. Raul, como assim? É isso. La garantia soy yo. O Nixon mete essa frase em rede nacional, fala, ó, não te preocupes, la garantia soy yo. Falou em espanhol? Falou. O Nixon era falante hispanohablante, eu tava tranquilo. E aí ele tava mostrando para as pessoas ali que ele dava essa garantia, né? Falou, ó, tô garantindo aqui agora. Obviamente, os países do mundo, né, principalmente aqueles que tinham mais dinheiro, eles olharam
olharam para isso e falaram, aham, fechou então. E começaram a montar de novo reservas em ouro. Obviamente, já começaram a comprar. Deve você ver que no fim do padrão ouro cresce bastante. Os Estados Unidos, em alguns momentos da sua história, chegou a proibir o ouro, mas aqui você vê que em todo período próximo às crises e após elas também, você percebe uma grande valorização, né? Você pode ir para 2008, você pode ir para a bolha das .coms nos anos 2000. Olha, perceba você que o gráfico do ouro ele é basicamente preditivo das crises, né? Me dê o ano, né, que eu te dou uma grande crise. Me dê um ano de valorização do ouro que eu te dou uma grande crise. Aí aqui eu te mostrei isso, né? Agora eu queria te mostrar como tá o ouro hoje, né? Porque eu não quis aqui te mostrar o ouro antes, né? O ouro antes. Ficou muito bom. Você percebe aí nesse outro gráfico que a gente teve um grande aumento lá na década de 70. Agora, olha como está esse gráficozinho agora, né? Dá uma olhada nele aqui. Então você percebe ali como é que ele ficou em 2008, depois da crise, aí 2020, e olha onde ele está. Então o ouro está nas máximas históricas. A maior parte dos países estão comprando o ouro loucamente, né? A gente tem um evento aqui preocupante para parte dos países, então eles estão preocupados com o dólar, né? Estão preocupados também com o possível conflito entre China e Estados Unidos. Mas será que existe motivo para uma grande preocupação com relação à capacidade do dólar de manter o seu valor ao longo dos anos? Bom, você já sabe que o dólar, né, ele teve uma ampla desvalorização. Vamos pegar aqui histórico, não precisa nem falar desse ano, porque esse ano, por exemplo, né, até o real está se valorizando contra o dólar. O dólar estava em R$ 6,30 lá no fim de dezembro de 2024. Quando a gente analisa agora, né, ele está agora em 5,30. Significa que ele perdeu esse valor. E não foi o real que ganhou, tá? Se você olha para todas as moedas, peso mexicano, etc., fora a Argentina que está sofrendo, a maioria das moedas do mundo, elas se valorizaram com relação ao real. Então, quando você olha o poder de consumo do dólar lá de 1912 para cá, vamos supor que se você tivesse 100 dólares, você tivesse guardado ele. Atualmente, 100 dólares se transformaram em apenas 3 dólares e 59 centavos. Esse foi o poder de desvalorização do dólar, né, quando a gente para em 2020 ainda. E assim, será que isso vai continuar acontecendo? A economia americana, ela tem um crescimento real. Não estou dizendo que eles não deveriam aumentar a emissão de moeda, tá? Tem várias teorias a respeito disso, mas aqui eu quero mostrar para vocês um gráfico. É um gráfico bonito, é um gráfico romântico, é uma coisa interessante pra gente conversar aqui. O quanto será que a economia americana, não tô nem falando de PIB, gente, quanto será que a economia real americana, número de prédios, número de produção, quanto você acha que ela cresceu de 2019 para 2020? Você acha que cresceu muito? Poxa, a produção pode ter crescido em determinado momento, né? Mas o quanto ela pode ter crescido? De março de 2020, na verdade, para junho de 2020, quanto pode ter crescido? Vamos supor que 100%? Não chega a 100%. Vamos ser otimistas. Então, em março de 2020, a gente tinha ali 4,266 trilhões de dólares no M1, né? Somando os agregados monetários, tudo quanto é coisa. Tá? É dinheiro, todo tipo de dinheiro ali. Não vou entrar na explicação técnica disso, mas tem um vídeo aqui explicando o que é o M1, M2, M3. Olha que loucura. Quando a gente vai então para maio, a gente já tem 16,231 trilhões. Então, os Estados Unidos injetou essa quantidade de dinheiro. Os bancos americanos, não é tipo assim, só o governo, tá? Aqui não é só o governo, é todo o dinheiro. Então vamos lá, vamos pegar uma divisão simples. Em maio, a gente tinha 16,231 trilhões, vamos dividir por esse valor de março, de 4,266. A gente teve um crescimento de 3,8 vezes na oferta monetária dentro dos Estados Unidos, né? Somando aqui o M1 americano, então, ele aumentou em 3,8 vezes aqui diretamente. Até em 2022 ele tinha chegado a 20,684, aí eles foram sangrando um pouco, voltou para o mesmo patamar lá de 2020 e agora está subindo de novo. Só que não só isso. Quando a gente volta lá para o final, olha isso, né? Se você volta para 1959, era apenas de 138, né? Ou seja, 138 bilhões aqui. Quando a gente vai ver agora, a gente está falando desses 18 trilhões. Então, isso aqui é um dos pontos que preocupa o mundo? É um dos pontos que preocupa o mundo. Essa quantidade de dinheiro que os Estados Unidos têm acrescentado na economia para lidar com o desenvolvimento. Existem pessoas, existem correntes diferentes da economia. Tem gente que diz que isso aqui é um absurdo e que isso aqui muito provavelmente vai colapsar. Tem gente que diz que isso não é nada, não é muito significativo, que um país não tem chance de quebrar emitindo moeda própria, que simplesmente eles vão continuar fazendo essa bola de neve, vão injetar cada vez mais dinheiro e que a economia só cresce assim. Agora tem um problema. Quando é qualquer outro país do mundo que faz isso, ele cria essa bolha para dentro do próprio território. Quando os Estados Unidos da América faz isso, sendo a moeda do mundo, lembra que a gente combinou lá no Bretton Woods que o dólar é a reserva do mundo? Aquilo não mudou quando acabou o padrão ouro. Então a gente continua com isso. Os países todos têm um pouco desse dólar na carteira deles. É por isso que os Estados Unidos conseguem fazer isso com tanta facilidade. Os Estados Unidos estão, então, transferindo inflação do próprio território para outros territórios no mundo. Transferindo a inflação dele para países não só aliados, como para os outros países que negociam em dólar. É por isso que eles conseguem fazer. Aqui você entende por que é tão preocupante para o Donald Trump quando o Lula, ou o Putin, ou o Xi Jinping, ou qualquer outra pessoa que estiver no governo no momento que você está vendo esse vídeo, fala na hipótese de substituir o dólar como moeda de troca universal. É porque para os Estados Unidos, isso não
significa simplesmente uma mudança na moeda. Isso significa ter que reassumir esse custo dessa emissão que eles fizeram aqui. Significa não ter mais a hipótese de transferir essa inflação para o mundo. Ah, mas não é justo isso, ou não é justo aquilo. A gente não está falando sobre justiça aqui. É o que é o fato como ele é. E aqui, você entende então que lá quando em 1978 acaba o lastro e continua essas coisas todas, a gente começa a ter uma aceleração no poder dos Estados Unidos, porque ele começa a transferir isso sem se preocupar mais com a quantidade de ouro. E agora, isso vai se estender até lá o ano de 2014, mais ou menos. Os Estados Unidos e a Europa se mantêm estáveis ali, né? E mantêm as reservas deles normais. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos mantinham até 2014 mais ou menos 8,133 toneladas de ouro com eles. A Alemanha e a Itália seguiam com 2.400 a 3.300 toneladas, praticamente sem mexer. A Rússia foi multiplicando as suas reservas, né? Já imaginando, obviamente, se preparando para um cenário das invasões que eles fizeram nos anos posteriores. Então ela multiplicou as reservas de 1.100 toneladas em 2014 para mais ou menos 2.300 toneladas, né? Então a Rússia já estava se desdolarizando. A China saiu de 1.000 toneladas lá em 2014 para 2.280 toneladas em 2025 também, um aumento muito expressivo. Outros países emergentes também, Polônia, Turquia, Hungria, Brasil, todos esses também começaram a aumentar. Então as reservas totais de ouro do mundo atingiram aí 36 mil toneladas em 2025, que é o maior número que a gente já teve, né? E a gente tem um rally de busca pelo ouro aqui, cada vez mais países comprando ouro. Quando a gente analisa desde a pandemia ali, 2020 a 2025, a gente também percebe um cenário inflacionário no mundo que pressiona também que bilionários e investidores muito grandes comecem a comprar ouro, né? O aumento das tensões também faz com que países e pessoas comprem ouro. Então a gente tem compras recordes dos bancos centrais aí, com mais de 1.000 toneladas compradas entre 2022 e 2023, 1.000 toneladas de ouro compradas ali, aumentando essa escassez desse ouro no mercado, subindo o preço. A desdolarização também, né? De modo que se você pegar aqui, ó, o Itaú, que é um ETF de ouro dos Estados Unidos, você percebe nos últimos 5 anos um sutil aumento de 100% no valor do ouro. Um aumento bem sutil, né? Quando você olha para outras reservas potenciais também, o mundo tem olhado um pouco para Bitcoin, tem olhado um pouco para outras coisas, você percebe mais ou menos a mesma coisa. Então, a mensagem subliminar que fica dentro dos períodos de aceleração do ouro, principalmente quando a gente analisa o fator histórico, é o ouro subiu porque o mundo está mais inseguro. Quer dizer que o mundo vai acabar? Quer dizer que será o quê? Não. Você tem aqui um aumento da insegurança. É o seguinte, olha, você morava numa casa e seu muro era baixinho, né? Seu muro era baixinho e você estava vivendo ali. De repente, assaltam a sua vizinha. Preocupante. Assaltaram a minha vizinha. Você vai colocar um alarme. Vai mexer na altura do muro. Um muro bonitinho, a vizinhança é tranquila. Por causa de um assalto nos últimos 10 anos, você não vai lá subir. Aí, de repente, alguém passa com moto e rouba um celular na rua. Não muda nada, continua assim. De repente, invadem uma casa. Agora ficou um pouco mais preocupante. Invadir uma casa, você vai ali repensar seu muro, sobe um pouco a altura. O ouro é basicamente isso, né? Agora, quando começa a matar 3 vizinhos, você fala, epa, você vai aumentando o muro relevantemente e pensa em comprar o 38. É essa a equação que a gente tem. Ou se mudar de vizinhança. Os países são mais ou menos a mesma coisa. O ouro, para eles, é o tamanho do muro, né? Então, tá muito perigoso. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho do muro. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho do muro. Os bilionários, como eles têm muito dinheiro, os milionários também, eles começam a olhar e falar, gente, se os países estão com medo, eu deveria estar com medo também, né? Começa a diversificar entre países e começam a comprar ouro também. E o investidor pequenininho não muito, porque ele vai fazer o quê, né? O ouro é uma coisa cara de se carregar na carteira. Então, o recado que tá claro aqui pra gente é, os bancos centrais do mundo estão priorizando o ouro em cima do dólar, obviamente por conta dos riscos inerentes que os Estados Unidos têm entrado em muitas confusões ao mesmo tempo. Obviamente, esses países começam a olhar e falar, gente, se ele arrumou confusão comigo, arrumou confusão com o Brasil, arrumou confusão com a China, arrumou confusão com a Rússia, uma hora ele vai achar um doido. É a aposta do doido, né? Será que tem um doido mais doido que o doido? E aí o mundo tá entrando nesse cenário. É por isso que vale a pena compreender de economia. Não significa, nesse momento aqui, nada de catástrofe mundial, não significa que nós vamos todos morrer, não significa nada disso. Significa que a ordem vigente no mundo agora, Estados Unidos primeiro, Estados Unidos segundo, Estados Unidos terceiro, pode mudar de alguma maneira, né? Pode começar a ser assim, ó, Estados Unidos primeiro, Estados Unidos segundo, China terceiro, para você colocar seu dinheiro. Ou pode ser Estados Unidos primeiro, Estados Unidos segundo, Europa terceiro. As pessoas estão começando a avaliar essas coisas. Então vale a pena você, como investidor, fazer uma análise da sua carteira e perguntar, olha, como é que eu estou posicionado nesse cenário aqui? E se esse cenário de fato se agravar? Não que ele vá, e não que ninguém torça por isso, mas se esse cenário se agravar, meu capital está protegido? Eu tenho possibilidades de lucrar em um ambiente diferente daquele ambiente que está agora? Será que eu deveria simplesmente estar dolarizando somente todo o meu patrimônio, né? Será que eu deveria simplesmente estar colocando todo o dinheiro nos Estados Unidos, que está sendo um porto seguro agora somente
somente por conta de 7 empresas, que são as Magnificent Seven, né? Que apenas 10% das empresas dos Estados Unidos nesse momento concentram 70% de todo o valor de mercado das ações. Estranho. São alguns movimentos que vão sinalizando para os investidores mais espertos que eles deveriam fazer algum tipo de mudança na carteira deles. Olha, será que eu não deveria estar voltando para a indústria, para a capacidade de produção, colocar um pouco o meu dinheiro num tipo de reserva para me preparar para esse movimento? O que eu posso fazer aqui? E é aqui que a gente entra, nesse momento que eu posso te ajudar com isso. Se você quiser aprender a investir, cuidar do seu dinheiro, alocar ele da maneira correta, o que eu posso te convidar é para fazer a UVP. Lá dentro da nossa escola, a gente não só tem uma plataforma de investimentos que permite investir no Brasil e no mundo todo, né? Estados Unidos, China, Japão, tudo ali tem como, né? Por meio de ETFs, por meio de vários mecanismos que hoje a gente tem no mercado, como também permite que você compre ouro ou que você faça outros tipos de reserva. A gente ensina tudo isso, né? No módulo de reserva de valor aqui. Se você quiser aprender a investir, eu te convido para entrar. E lembrando, se você entrar na UVP e não aprender a investir, você tem a garantia de 100%. O que significa isso, né? Que se a gente não conseguir te ensinar a investir, você pode pedir o seu dinheiro de volta. E como é que eu vou saber que vocês vão devolver meu dinheiro mesmo? Só pesquisar aí. No Jus Brasil, a gente estaria cheio de processos se a gente prometesse isso e não cumprisse, né? Tenho aqui um dos maiores canais de bolsa de valores do país e a gente tem dezenas de milhares de alunos, né? Então, a gente já teria encontrado um problema. Por quê? Se eu fizesse essa promessa aqui e não cumprisse, você ia me processar e ia ganhar o dobro, 3 vezes mais o dinheiro pelo constrangimento, né? A lei brasileira, nesse aspecto, ela tá sempre contra o empresário, né? Você vai fazer uma promessa falsa ali, você perderia esse dinheiro. Então, o ponto é, eu confio em você primeiro. A única coisa que você precisa fazer é clicar nesse botão aqui, faça sua análise de perfil, preencher o questionário, a gente vai te chamar para você poder investir aqui com a gente. Algumas pessoas me perguntam muito isso, né? Raul, você é tão bom assim, e eu posso escolher concluir o treinamento e pedir meu dinheiro de volta, ou seja, depois do final eu poderia não pagar, por que eu não posso entrar no curso sem pagar e pagar somente no final? É uma pergunta que algumas pessoas me fazem. Porque, cara, a gente tá na internet, tem muita gente desonesta aí, né, que vai lá, simplesmente, vou entrar aqui para assistir as aulas de graça sem pagar, eu preciso pelo menos saber que você tem a capacidade de pagamento, né? É por isso que a gente coloca essa barreira, mas no final, se você não ficar satisfeito, a gente devolve. É até por isso que faz mais sentido. E lembrando que dentro da UVP tem N plataformas ali, tem um monte de coisa que só tem aqui dentro, não é um conjunto de aulinhas, né? Tem plataforma de orçamento para você organizar a sua vida financeira no começo, tem plataforma para você gerir a sua carteira, então é uma plataforma muito mais ampla do que a maioria. A partir de quanto de patrimônio eu preciso me dolarizar ou começar a comprar ouro? O ouro em si, ele não é um investimento, ele é uma reserva de valor, então ele é pesado, ele é caro. Quando a sua reserva em ouro for suficiente para proteger você ou a sua família, vale a pena ser feita. Então assim, se eu tiver 5 mil reais em ouro, vai mudar a minha vida? Eu consigo talvez ir para o Paraguai com a minha família, sair em uma eventualidade, em algum conflito, ou consigo custear um tratamento, alguma coisa nesse sentido, vale a pena ter uma reserva de valor. Agora, se é um valor tão pequeno, tipo 100 reais, vai te dar 2 refeições do dia, não vale a pena. Compensa mais você tentar aumentar esse patrimônio, né? Então, é aquilo. Agora, 50 mil, 100 mil em ouro já é uma grande diferença. Agora, se seu patrimônio inteiro só tem 100 mil, vai valer a pena você ter 100 mil em ouro? Óbvio que não. Você vai perder a valorização. Então, precisa medir isso. A hora que a reserva de ouro, 5% dela, do patrimônio inteiro tem que ser reserva de ouro. A hora que esse valor, no máximo, né, fizer diferença na sua vida, vale a pena ter. Antes disso, não vale a pena ter. Boa pergunta, Casimiro. Deixa eu ver as perguntas aqui agora. Kim Tenório. Boa tarde. Tem o link do AUVP11 para acompanhar os ativos? Como faz? Só digitar, né, gente? Ó, TF AUVP11. Isso aí, às vezes, vocês também se esforçam para não querer saber. Olha, deu uma bernada aqui, 1,16% só hoje. Você vem aqui, ó. Clica aqui, ó, a carteirinha dele lá. Você consegue ver aqui? Aí. Tá a carteira, pode acompanhar. A Lídia Ferreira fez uma pergunta muito boa aqui. Raul, estou avaliando o VP11 no intuito de investir muito, com base na sua história. Honestidade e sinceridade. Dito isso, pergunta, até onde o BTG vai influenciar na sua gestão e princípios para esse ETF? Gente, um ETF, ele combina as regras estabelecidas do investimento antes. E ele tem que seguir aquelas regras. É lei, tá? Para mudar essas regras, pode mudar? Pode mudar. Mas aí precisa da votação de todos os cotistas para que eles decidam mudar aquelas regras. Então, assim, resumindo, como vai funcionar a gestão em percentuais para o ETF? Cara, do jeito que tá escrito que vai funcionar. Tá escrito lá, ó. Tem a gestão aqui, ele vai seguir esses critérios. Um ETF não fica disponível para o BTG fazer o que quiser com ele. Agradeça se tiver retorno, para vai influenciar muito minha decisão. Esse ETF é para quem está acumulando ou para quem está mantendo? Para quem está acumulando. O Área 11 é para quem está mantendo. Com que perspectiva de qual percentual de crescimento em anos? Não existe isso. Não tem como. São ações. Se eu te dissesse isso, seria mentira. Tenho 55 anos e preciso da segurança que é importante, mas o crescimento também. Então não existe. Então são carteiras diferentes. Pois estou chegando na fase em 10 anos para usufruir. Então, o ETF, ele é um ETF de crescimento. Ele está reinvestindo todos os dividendos, ele não distribui dividendos. Então é esse o ponto. Aí você pode pegar uma parte da sua carteira, colocar nele e outra parte fazer voltar da renda. Pessoal, é por isso que é muito importante estudar para entender como funcionam as coisas. Eu sei que não é culpa de vocês não saberem, mas assim, precisa estudar. É por isso que eu falo que a UVP é tão importante, né? Olha só, uma pessoa achando que um banco pode controlar um ETF, que um banco pode ir ali e comprar o que quiser dentro da carteira do ETF. Não tem nem como fazer isso, gente. O que tem a ver? O BTG não tem influência nenhuma sobre isso. Nem eu tenho. Nem se eu quiser ir lá e falar, agora vai comprar tal coisa. Não é um fundo de investimento ativo, né? Pra gente modificar qualquer regra, e até pense em modificar
modificar algumas regras no futuro, a gente precisaria de uma eleição com todos vocês. Vocês precisam concordar, né? Eu preciso propor e vocês concordarem, tá bom? Beijo pra vocês, até amanhã.